Então, meu primeiro momento hoje é de agradecimento. Primeiro que eu quero agradecer esse espaço, o MIT Sistêmico, que é um espaço acadêmico, virtual, aula aberta, gratuita, ministrada pela equipe sistêmica, que, como são vários membros, uma média de 13, eu não vou nem parar aqui para a gente não se delongar muito, mas toda a equipe e o seu currículo está no site dalvaluz.com. E também por professores convidados, como hoje nós temos essa honra, né, que Sinara aceitou, entendeu? Vim dar uma aula sobre o livro e lançar o seu livro aqui no MIT Sistêmico, que para mim é uma honra, né? Então, eu quero agradecer a essa equipe sistêmica que faz o MIT acontecer. Eu coordeno o MIT, mas a equipe e os professores convidados, os alunos e participantes, é quem fazem o MIT acontecer. Que o coordenador está exatamente nesse lugar que eu estou. Mas o MIT não é isso. O MIT é uma aula. Entendeu? Então, eu agradeço. O ano passado foram 12 aulas ministradas com louvor, com brilhantismo, todas dignas de aplauso, e foi realmente reconhecido por todos os participantes. E eu fico feliz porque essa equipe, nós conseguimos juntos, né, como eu digo brincando, juntos fazendo a diferença. Nossa equipe conseguiu ter esse espaço de divulgação do seu trabalho, de discussão, chegou outra da equipe sistêmica, chegou a Liette Teles, entendeu? De discussão de assuntos da forma como ele foi idealizado. O MIT Sistêmico foi idealizado como um espaço de discussão, complementação dos temas do curso de mediação familiar sistêmica. Tudo que a gente vê, por exemplo, olha que magnífico, sogros, a gente não para 2 horas em um curso para dar aula sobre sogros. A gente pincela, né? Mas aí a gente vai buscar cirurgicamente quem levou 4 anos estudando para nos trazer, complementar este conhecimento. Então, Eliette trabalhou aqui a sexualidade na terceira idade. A gente não leva nenhum curso de mediação 2 nem 3 horas de relógio só com esse tema. Então, ele vem para o MIT, porque aqui é o ambiente de discussão, de apoio, de complementação e do trabalho. E eu só tenho a agradecer a equipe sistêmica, os alunos, participantes e os apoiadores. O MIT Sistêmico, eu vou olhar para não esquecer nenhum, viu, gente? O MIT Sistêmico, nós temos muitos apoiadores. O nosso primeiro apoiador, primeiro de todo mesmo, além dos alunos, né? Porque meus alunos eu tenho um chamego, então boto eles na frente. Foi a Artef. A Artef sempre divulgou este trabalho. E também o meu curso, as minhas palestras. Então, eu tenho muito a agradecer a Fátima por esse trabalho de apoio e divulgação, dando oportunidade a todos. Fátima trabalha que qualquer um que seja da associação tem oportunidade de mostrar o seu trabalho. E uma coisa interessante, se a gente esquecer, ela pergunta, mande o card, entendeu? Quer dizer, preocupada em divulgar o trabalho, não só meu, de outras colegas, porque eu vejo passar Artef e Abratef o tempo todo pela gente. Então, eu tenho um grande agradecimento à Artef por isso. Vem também a Escola Superior de Advocacia, que apoia esse evento, e vem divulgando esse trabalho, e eu também ministro cursos pela Escola Superior de Advocacia. Agora eu estou com o apoio do CEFAC, Centro de Estudos da Família e Casal, um centro de estudo para a formação de terapeutas sistêmicos, e isso é muito importante para mim, porque o curso de mediação familiar sistêmica tem base epistemológica no pensamento sistêmico, então, toda a base em que pese que eu também
tenha o curso de facilitadora em constelação familiar, a minha base epistemológica, ela está toda na linha da terapia sistêmica, da circular narrativa, das narrativas. Então, um aluno que se interessa por um curso desse, ele vai ampliar, tanto como terapeuta como como mediador. Então, isso, para mim, foi um apoio que veio somar. Foi o do CEFAC, Escola Superior de Advocacia, CEFAC, o IFAC, Instituto de Formação, Aprendizagem e Conhecimento. E esta semana eu fechei uma parceria também que eu achei muito legal para meus alunos, foi com o professor Fabiano Aldoni, de Santa Catarina. Ele que tem cursos de justiça restaurativa sistêmica e está oferecendo para meus alunos e para quem é do MIT sistêmico, os participantes do MIT, o curso com 50% de abatimento. Basta vocês ou mandar um e-mail para ele, ou donef@gmail, ou simplesmente entrar no Instagram dele, que é mais rápido, Fabiano Oldoni, ou me mandar também, que eu encaminho para ele, porque qualquer um que diga que passou, que ligou para mim, passou por mim, tem 50% de abatimento nos cursos de Fabiano Oldoni, mestre especialista na justiça restaurativa sistêmica. E ele vai estar conosco no dia 1º de fevereiro, falando sobre justiça sistêmica. Então, qualquer aluno que tem interesse em ampliar mais essa visão sistêmica, sair da família e ir também, porque sistêmico, gente, é tudo. Não existe um movimento nosso é sistêmico. Uma coisa só se move porque a outra se moveu, a outra vai se mover porque a de cá se move, você não sabe quem fez primeiro. Porque é um movimento de interdependência e de interconexão o tempo todo. Então, os alunos que quiserem ampliar, que é muito bom, porque a justiça restaurativa lida muito com a narrativa. E a narrativa na mediação é uma coisa muito importante a gente trabalhar. Então, quem tiver interesse, o curso não é caro e, para vocês, está com 50% de desconto. Então, esse mês de janeiro, eu estou lançando a minha primeira turma online. Começa no dia 23 de janeiro. É o curso de mediação familiar sistêmica, com 96 horas. Ocorrerá aos sábados, são 12 encontros, é um curso de formação e é a primeira turma online, que as outras presencial, a pandemia, né, nos tirou. Mas, passado agora, alguém te quiser alguma informação sobre o curso de mediação familiar sistêmica, entra no site dalvaluz.com, que tem tudo lá organizadinho. Mas, passando esses agradecimentos, gente, que é do meu coração, eu não ia passar por cima de agradecer até a Deus mesmo por estar aqui fazendo a 13ª edição do MIT Sistêmico. Hoje, agora, vamos para a festa, né? Vamos para a festa, o lançamento do livro Sogros, de autoria da doutora em família, professora Sinara Dantas. O livro é o volume 5 da coleção Vida em Família, Educação e Cuidado, com 30 volumes. Aí, pronto, apareceu aí o livro. Vá mostrando aí, com 30 volumes. Apresenta investigações acerca de família, educação, cuidado e contemporaneidade, tendo como organizadora a professora Sinara, além de autora do livro dela, é organizadora da coleção, dos 30 volumes, ela e a professora Elane Rabinovich. Aí queria, assim, Sinara, lhe passar a palavra, primeiro para você falar um pouco da sua trajetória de vida profissional, essa sua caminhada que deu agora, não só no livro, mas como também essa proposta de coordenar e de organizar essa coleção com 30 volumes. E eu lhe dou a palavra para você trazer para a gente essa trajetória sua.
Ai, obrigada, gente. Boa noite. Só me dá um retorno. Vocês estão vendo aí o slide que tem minha foto? Estamos. Tá, pronto. É porque eu ainda estou aqui tentando conciliar para enxergar vocês também um pouquinho, para não ficar com aquela aula espírita, né? Que a gente dá aula para as bolinhas, né? Todo mundo apagadinho. Então, assim, poxa, Dalvinha, muito obrigada, né? Assim, como não aceitar um convite desse, um convite que vai engrandecer o meu trabalho, que vai me trazer prestígio, um convite de uma colega com essa generosidade, né? Como não aceitar? Então, assim, eu fiquei muito honrada quando você me telefonou e achei que era uma grande possibilidade da gente fazer uma coisa mais festiva, porque eu acho que nenhum autor, antes da pandemia, sonhou em publicar um livro e ter o lançamento de forma virtual, né? A forma virtual seria uma possibilidade, mas a única possibilidade realmente não é algo que estava nos meus planos. Eu fiquei torcendo durante todo o ano passado para que a vacina chegasse logo, para que pudéssemos fazer o lançamento, né, dessa coleção de forma presencial, receber o carinho, né, o abraço que a gente está tão saudoso, né? Então, quando você me convidou para poder trazer esse lançamento através do seu espaço, né, do Meeting Sistêmico, eu achei que era uma excelente oportunidade e fiquei muito contente de poder começar o seu ano, né, no seu espaço, né? Então, assim, estou muito alegre. Eu me senti honrada, viu? Estou muito contente, né, com a presença das pessoas durante o dia todo de hoje. Eu recebi muito carinho. São carinhos que chegam de forma virtual, mas a gente também foi se adaptando e foi dando espaço para senti-los com mais intensidade à medida que os meses foram passando, né? Então, assim, eu estou muito contente de estar aqui. Vim apresentar para vocês o meu livro, como a Dalvinha falou, que já faz parte de uma coleção que será lançada no começo das aulas do programa de família, né, de pós-graduação em família na sociedade contemporânea da Universidade Católica de Salvador, que é a grande apoiadora. Vai ser virtual também, mas eu vou transmitir o link para vocês terem acesso, vai ser aberto ao público, tá? Vão estar, através desse lançamento, a gente vai abrir as aulas do programa, tá? O programa de pós-graduação em família na sociedade contemporânea é um programa que engloba mestrado e doutorado em família pela Universidade Católica de Salvador. E foi através da Universidade Católica que eu recebi o apoio de poder, junto com a CRV, né, lançarmos uma coleção para trazer ao mercado 30 obras relacionadas à família em caráter interdisciplinar. Então, o nome da coleção é Vida em Família, Educação e Cuidado. Então, nós temos obras que são de aspectos psíquicos, familiares, temos obras relacionadas à área de educação, na perspectiva familiar, né? Muitos vieses de poder olhar para a educação a partir de pensamentos sobre a família, e temos obras também da área de saúde, de uma perspectiva de poder olhar para a família com pesquisas na área de saúde. Nós temos alguns dos autores dos livros aqui presentes. Vou voltar a falar que a coleção será lançada em março. Queremos conhecê-los. Isso, eu já vi alguns aqui, espero que eles consigam ficar até o final, para poder cada um poder falar também um pouquinho, né? Um pouquinho, porque eu falei com a Dalvinha, somos todos professores, falamos muito. Mas cada um vai poder falar, se apresentar, mostrar o livro, né, falar o título e o que foi. Esse livro é oriundo de quê? A maioria das obras são oriundas de dissertações de mestrado ou teses de doutorado que foram realizadas no programa. Temos algumas também da UFS, tá? Universidade Estadual de Feira de Santana, mas a grande maioria foram obras da Universidade Católica de Salvador. Então, nós temos obras relacionadas a primos, a tios, a hemodiálise, a formação e prática docente, contribuição de tios e tias na vida dos sobrinhos, formação do enfermeiro, família e relações, o ensino da história e da cultura afro-brasileira. Então, assim, são muitas obras,
né, chegando no mercado, e são obras interdisciplinares, então as pessoas poderão escolher, né, qual obra é mais interessante, mas ao mesmo tempo termina interessando a todos, porque são estudos interdisciplinares, né? Nós trazemos muitos saberes através deles. Mas hoje, e aí assim, as minhas colegas queridas que fizeram parte dessa empreitada, nós conseguimos produzir na pandemia, né? Não fizemos a pesquisa na pandemia, mas conseguimos fazer a edição das obras. Então, passamos a pandemia observando os aspectos, né, de regras e de ilustração. Então, foi um percurso. A gente vê o livro pronto assim, mas tem um trabalho, né, grande por trás de cada obra, e foi muito esforço. Levanta mais, Sinara, levanta mais. Eu trouxe ele aqui no slide, deixa eu... Aqui, então bote ele aí no slide. Isso, né? Então, assim, a gente às vezes olha um livro e não sabe o trabalho que dá. Nós nos entendemos, fomos 30 mulheres, né? Coincidentemente, foram 30 pesquisadores, mulheres, né? E nos entendemos, criamos um grupo e dialogamos, e foi tudo feito com muito carinho, e a gente está muito contente de poder lançar, e esse lançamento vai ser em março. Eu espero que vocês também participem. Aí, professora Elaine Rabinovich, que é minha parceira, né, na organização dessas obras, vai estar comigo. Ela foi minha orientadora de doutorado, agora é minha orientadora do pós-doutorado, e foi a grande incentivadora para que eu arregaçasse as mangas aí junto com a editora e viabilizasse a editoração dessas obras, tá? Parabéns, viu? Parabéns. Então, gente, vamos falar do livro 5, né? Eu coloquei meus contatos aqui na tela anterior, e aqui eu trago o livro 5, que é o livro Sogros. Esse livro é muito especial, né? Desde que eu desenvolvi os meus estudos, eu recebi um chamado de professora Seneide Cerveni, que é, inclusive, quem faz o prefácio do livro, né? O prefácio foi escrito por ela, e nós desenvolvemos uma amizade a partir dos estudos, e ela falou assim: Sinara, por que você não escreve a história da sua família na sua tese de doutorado? Aí eu falei: meu Deus, como assim, professora? E aí eu já estava estudando casamento, né? Já tinha todo um percurso ligado a uma temática específica da conjugalidade, quando ela me fez esse convite de repente, olhar para a conjugalidade a partir dos sogros e de uma história familiar. E aí foi interessante porque dá aquela sensação assim: meu Deus, eu perdi tudo que eu estudei até agora. Eu já estava no meio do doutorado, quando ela me fez esse convite. Ao ler tudo que eu estava produzindo, ela falou: você não vai perder nada, você vai acrescentar. Mas aonde você quer chegar, tem algo precioso no seu lar que precisa ser trazido, e as pessoas precisam ter conhecimento. Então, assim, hoje, no pós-doutorado, eu estou estudando avosidade, né? Então, eu dou uma continuidade para esse livro Sogros. A partir dele, eu descobri que a perspectiva, o olhar sobre o sogro e a sogra se modificam a partir do momento que eles viram avô e avó. Então, muitos relatos diziam: não gosto da minha sogra, mas ela como avó é ótima. Meu sogro é um bunda mole, mas como avô, ele é um palhaço, deita no chão, brinca com meus filhos. E aí, com isso, eu estou dando uma continuidade a esse estudo. Eu agora estou estudando os sogros quando viram avô e avó. E aí, conversando com ela, eu contei a história desses personagens que estão aí na capa, e 2 deles estão aqui ao vivo também, que é o meu pai e a minha mãe. E essa do meio já não está mais nesse plano, e é a minha avó, e eu me emociono ainda, né? E esse estudo foi trazido a partir dessa história, né? Eu apresentei no congresso de avô e avó essa história, e uma das maiores estudiosas de avosidade, a professora Cristina Dias, ela se levantou e depois me procurou e falou: Sinara, eu nunca vi uma história dessa em que o casal permanece casado. Então, qual é a história, Sinara? Quebre aí esse suspense. Minha avó foi morar com meus pais, já contei isso aqui naquela outra noite do pré-lançamento, mas vou contar para quem não estava. Minha avó foi morar com meus pais. Quando a mãe dela faleceu, meus pais convidaram para que ela fosse morar com eles.
e ela foi responsável pelos cuidados da primeira neta, né, desse casal, de Sonira e Reinaldo, meus pais, que sou eu, Sinara. E durante um tempo ela ficou responsável pelos cuidados e um belo dia meu pai tinha me colocado de castigo e minha avó liberou que eu saísse do castigo. Foi quando meu pai descobriu que ela tinha, né, desconfirmado ele e tiveram uma discussão e desse dia em diante a discussão foi feia, uma discussão verbal, né? E desse dia em diante ele falou que ele iria manter contato com minha avó, mas que a comunicação ia se modificar. E minha avó faleceu há 2 anos, com 90 anos, residindo nessa mesma casa, né? E o interessante é que ela esperou a chegada de meu pai para poder dar aquele famoso último suspiro, né? E faleceu com meu pai segurando a mão dela. Então, quando eu apresentei isso para o público, a professora Cristina Dias falou: Sinara, é impossível, quer dizer, é inédito um casal permanecer casado. Meus pais têm 44 anos de casados, né? Tendo uma situação dessa em casa, né? Nunca deixou de existir respeito, não existia uma conversa, um bate-papo, mas existia comunicação, eles tinham formas de se comunicar. E diante disso, eu também aprendi com a professora Seneide Cerveni que toda tese é um acerto de contas. Então, a gente tem que começar a pensar que tudo que a gente desperta interesse em estudar, em ler, tem a ver com alguma curiosidade da nossa vida. Principalmente quando nós escolhemos uma profissão e lá na frente descobrimos o que queríamos com aquela profissão. Então, eu comecei a entender que eu despertei o interesse por conjugalidade, por conflito, tá? Meu interesse inicial era por conflitos conjugais entre uma família e a outra, entre a família materna e a família paterna, era o meu interesse inicial. E aí foi trazido para mim a ideia de que qual acerto de contas que eu queria fazer com isso. Então, eu nunca consegui consertar essa situação, né? A criança ferida não conseguiu consertar a situação, mas ela estudou e investigou muito, né, para ajudar e para conseguir se ajudar também diante, né, desse lar, que não era um lar conflituoso, apesar dessa relação disfuncional, né, entre meu pai e a minha avó materna. Então, quando as pessoas perguntam assim, você estudou sogra porque você tem questões com sogro? E aí foi que veio a ideia de a minha tese foi dedicada à minha avó. Mas o meu livro, eu abri uma dedicatória também muito importante, que na hora que eu estava transformando a tese em livro, eu senti uma necessidade, tinha alguém que estava faltando ali, porque muito do que eu aprendi nesse lugar de nora, eu aprendi a partir da minha primeira sogra, né? Que não existe as sogras, a gente vai mostrar isso aqui, que eu até escrevi um texto, todo mundo ficou curioso, quem não é da área jurídica, não existe as sogras, então assim, eu também dediquei o meu livro à minha sogra, né? Já que não existe ex-sogra, a quem me ensinou a ser nora, que foi Nirvana Silva Ribeiro, que também está aqui, tem muitas amigas dela aqui também, né? Eu quero agradecer nesse começo. Minha avó não está mais aqui, mas está de um outro plano também, e eu tenho certeza, como elas se amavam muito, eu tenho certeza que minha avó está muito contente de dividir essa dedicatória também com a minha sogra, que foi com quem eu aprendi a ser nora, tá? E que tem um lugar especial e que realmente ela não é ex, eu não a sinto como ex, não sinto a minha família por afinidade, que a gente também vai observar hoje, né, de onde vem isso, família por afinidade é a família do cônjuge, né, eu não sinto essa família da minha primeira experiência conjugal como meu ex-cunhado, ex-cunhada, né, nada disso é internalizado assim para mim, né? Apesar de já ter tido outra experiência conjugal e as pessoas que chegam perto de mim amorosamente entendem também que essas relações elas ainda estão vivas, né? Além de tudo, eu tenho um filho que é fruto dessa primeira conjugalidade, então continua sendo a avó do meu filho, as tias do meu filho, né? Os primos do meu filho. E estão todos eles assim fazendo parte desse momento. Então eu amo a capa do livro. Aconteceu... Ai, falhou um pouquinho a internet? Não?
Não, Aqui não. apareceu como se estivesse falhando. A capa do livro é interessante porque eu fui buscar uma ilustração para fazer a apresentação da tese e folheando o álbum de casamento dos meus pais, essa era a única foto que eles estavam sérios. A única foto em que eles estão sérios no dia do casamento é justamente a foto que minha avó está no meio dos dois. E aí eu falei, encontrei a foto que vai ser a capa do meu livro. Né? Então, assim, é muito especial. Cada vez que eu olho, eu fico muito contente com o que eu estou vendo, porque é muito vivo, né, ter essas 3 pessoas aí, pessoas tão importantes na minha vida. Eu já fiz um texto para os meus pais, né, o livro todo o meu caminhar, o meu percurso, né, em termos educacionais, e me trouxeram todos os meus valores também. A gente vai falar um pouquinho disso. Bom, Dalvinha me pediu para fazer em forma de aula. Eu estou com um pouquinho de dificuldade para passar, porque eu sei mais o Google Meet. O Zoom ainda estou com um pouquinho de dificuldade aqui, mas vamos lá. Eu coloquei aqui esse texto, que é o texto da aba, né, da aba direita do livro. Então, esse é um livro sobre dinâmicas relacionais de parentesco por casais contemporâneos, sobretudo as interações de um cônjuge. Não é isso? Sobretudo as interações de um cônjuge com a família do outro cônjuge, a qual se atribui a denominação de parentesco por afinidade. Quando se casa, os sogros e cunhados tornam-se parentes por afinidade. Deixa eu diminuir aqui. Pronto. Tornam-se legalmente parentes por afinidade, porque, segundo a lei, cria-se um vínculo familiar a partir do vínculo matrimonial. Porém, o que não está definido é como irá se desenvolver os vínculos afetivos entre as partes, já que entre 2 pessoas que se relacionam, existe um sistema de crenças, valores e uma cultura própria que cada indivíduo traz consigo de suas famílias de origem. O relacionamento entre genros, noras e sogros, descrito muitas vezes de uma forma preconceituosa e estereotipada, está amparado no senso comum como um dos mais problemáticos entre todas as relações familiares, surgindo indícios no contexto clínico e social. O estudo apresentado aqui, de perspectiva intergeracional, versou sobre a compreensão da forma como as relações com os sogros, vivenciadas pelos casais investigados nas suas famílias de origem, através dos seus pais, repercutiu na construção das suas próprias relações com seus sogros na vida conjugal atual. Deixa eu explicar um pouquinho. O estudo foi feito tentando investigar qual a relação que existe entre a forma como o casal em questão trata sogro e sogra, relacionado à forma como seu pai e sua mãe lidavam com os sogros e sogras deles. Então, a gente sabe, e tem muitos estudos, né, que investigam as transmissões de valores intergeracionais entre uma geração e outra. Estou falando, vou explicando sempre que eu falar uma coisa mais técnica, tá? Porque está aberto, a live está aberta aqui para o público. Então, assim, nós sabemos que tem muitos estudos que investigam os aspectos que são transmitidos de uma geração para outra, mas a gente não encontrou na literatura nenhum estudo que se dedicou a identificar quais modelos nós carregamos e reproduzimos relacionados à relação com sogro e com sogra. Por isso que é um estudo que é resultado de uma tese. Toda tese tem que ser inédita, tem que ter um ineditismo. E aí vocês falam assim, poxa, Sinara, mas sogro é algo inédito? Pois é, gente. Esse é o único estudo, né, no Brasil e internacionalmente também, porque eu tive a oportunidade de ir para o maior centro de referência de conjugalidade do mundo, que é o Instituto de Ciências Sociais em Lisboa, na Universidade de Lisboa. E lá eu também não identifiquei, junto com a maior estudiosa de conjugalidade, que é a professora Sofia Boim, nós não identificamos nenhum estudo que traz o sogro sem ser numa perspectiva jurídica. Então, fala-se tanto de sogro e sogra, é algo tão estereotipado, tem tanta piada, né? Tem tantas coisas que se faz com esses papéis sociais, né? Que é o de sogro e o de sogra, mas, na verdade, cientificamente é um assunto muito pouco estudado. Por isso que foi aceito como uma tese, tá? Aí eu coloquei algumas questões. Esse estudo veio, aí, de novo, são meus pais, né? No dia do casamento deles.
o beijinho na testa, que era bem típico, né? Hoje a gente encontra toda uma evolução de beijo na hora do beijo, mas é muito interessante essa foto com o beijinho na testa, né? E aí vem assim, eu coloquei aspectos que me levaram a escrever essa obra. Primeiro, a experiência clínica. Eu atuo como psicoterapeuta sistêmica de família e de casal e individual, indivíduos adultos. Eu faço atendimento clínico. E nos atendimentos clínicos, eu percebi que existia um movimento do casal no sentido de que, para eles viverem bem, eles tinham que fazer uma reconstrução de significados e de sentidos sobre as famílias de origem deles. Então, assim, quando as pessoas se casam, elas chegam com a sua bagagem, cada um, né, cada uma das partes do casal chega com a sua bagagem, que é resultado das experiências que tiveram nas suas próprias famílias, que a gente chama de família de origem de cada um. Então, eu percebi que muitas vezes eles procuravam na intenção de reconstruir significados. Os casais ainda disputam as famílias de origem, ainda há uma disputa de que a minha família de origem é mais culta do que a sua, a minha família de origem é mais rica, é mais próspera do que a sua, tem um grau de instrução melhor do que o seu, da sua família. E aí muitos casais ficam perdidos quando entram nesse processo de competirem sobre esses aspectos, que foge do sistema conjugal, que assim, a energia que está sendo despendida, ao invés deles gastarem construindo a conjugalidade deles, eles estão aqui disputando quem tem o melhor pai, a melhor mãe, de acordo com o viés que eles resolvem trazer em xeque ali na hora da discussão. Então, esse foi um dos pontos que me fez, né, querer escrever sobre isso. O segundo aspecto foram críticas que apareciam em relação às suas próprias famílias, como se cada pessoa quisesse buscar um padrão diferente daqueles que vivenciaram, e o estudo mostra isso, né? A gente pode ter tido um modelo, e esse modelo ser alvo de negação, e não necessariamente de reprodução, tá? No novo sistema, que é o sistema conjugal. E o último aspecto é que é mais específico e que me fez despertar mais e que é considerada uma das causas de divórcio, foram as queixas que aparecem, são, né? As queixas que aparecem quanto à convivência com os parentes do parceiro, né? E essa é uma das causas de divórcio, já trazidas por alguns autores. Eu coloquei o Gottman aqui, que é um dos principais autores da conjugalidade, tá? A forma como eu sou recebida por essa família do meu parceiro e vice-versa é algo que também traz angústia para os casais. E aí, como a gente tem que contrastar, né, os aspectos que eu identifiquei na prática com o que a ciência fala para poder comprovar o ineditismo do que eu me propunha a estudar, e, cientificamente, eu encontrei uma constituição de família que já não segue mais os modelos padronizados do passado, né, que eram até então reconhecidos. Então, temos múltiplas, né, configurações de família. Um outro aspecto é que, cientificamente, eu fui levada a tentar compreender a construção dessas relações de parentesco por esses casais da atualidade, né? Sobretudo, as interações de um cônjuge com a família do outro cônjuge. E o terceiro aspecto, o entendimento de que muitas das atitudes e comportamentos que os indivíduos apresentam numa relação conjugal foram, sim, aprendidos no contexto da família de origem, tá? Então, assim, toda a noção de conjugalidade que nós temos, ela vem muito do contato com quais aspectos da conjugalidade meus pais, né, a conjugalidade que me deu origem, e não somente os meus pais, mas os meus tios, os meus vizinhos, o pai e a mãe do meu colega de sala. Todas as experiências com conjugalidade vão definir o que você considera passível ou não para ter na sua conjugalidade. Então, a gente carrega tudo isso. Aí eu já estou adiantando. A gente carrega e não necessariamente precisa reproduzir. Esses modelos também podem ser modelos a serem tratados como um modelo de negação, tá? Então, foram 3 aspectos que a ciência me levou a pesquisar. Aí eu coloquei, qual foi o ponto de partida? Compreensão, coloquei fotos de muitas famílias, tá? Às vezes eu mesclo com as minhas, aí a de Mariana Rui Barbosa, né? E o parentesco por afinidade dela e a família de origem dela. Então, compreensão da forma como as relações com o parentesco por afinidade se apresentam na vida conjugal atual, a partir da análise das experiências com o parentesco por afinidade estabelecidas em suas famílias de origem. Vamos destrinchar isso
o ponto de partida foi analisar, fazer entrevistas com casais e identificar como é que sua mãe lida com o sogro e a sogra dela, e com os cunhados dela, e com as concunhadas. Como é que seu pai lida com o sogro e a sogra dele, né? E os cunhados e as cunhadas. E depois ver qual a forma que você lida com o seu sogro e sua sogra e ver se existe uma relação aí, tá? E isso foi o ponto de partida da pesquisa. As formas de organizar e viver a família se transformaram. Só que o que é que a gente encontra ainda hoje? A gente encontra o casamento ainda como um projeto central na vida de um sujeito. Ainda existem expectativas afetivas sobre a conjugalidade ainda é trazida como algo de insucesso. Podem perceber, se a vida amorosa das pessoas que lhe cercam, né, anda num padrão que é o esperado pela sociedade, aquelas pessoas são consideradas pessoas felizes no amor. Como se alguém que tomou a decisão de se separar de uma relação que era abusiva, tóxica, né, e está vivendo a sua individualidade, buscando a reconstrução da conjugalidade, fosse mais infeliz. Quantas pessoas estão vivendo a conjugalidade? Quantas pessoas estão vivendo a conjugalidade infelizes? Mas a sociedade ainda coloca que quem está, né, casado ou quem está namorando é mais feliz. Então, a gente ainda encontra, apesar das pessoas dizerem a taxa de divórcios aumentou. Gente, a taxa de divórcios aumentou, mas a taxa de casamento também aumentou. As pessoas ainda buscam a conjugalidade. O número de casamentos também aumentou, porque somado à primeira experiência conjugal, vem todas as outras experiências. Então, os recasamentos, eles são somados na hora do cálculo. Então, assim, é importante a gente parar de reproduzir esse discurso sem ter consciência do que realmente ocorre, tá? O casamento não é uma instituição falida. As pessoas ainda buscam o matrimônio, sim, e com celebração, tá? E aí tem tantas outras coisas para falar de casamento. Como eu dou aula de casamento, não dá para ficar só no tema casamento, senão a gente não consegue costurar um pouquinho as ideias. Então, eu coloquei aqui, quando duas pessoas escolhem formar um casal, elas constituem um novo sistema, estruturado a partir das experiências advindas de suas famílias de origem e de outras experimentações matrimoniais e de casal. Foi o que eu falei, tá? E aí ocorre o quê? Quando as pessoas se casam, ocorre um encaixe entre esses sistemas míticos dessas duas famílias diferentes, né? Que cada um... Olha a bagagem que eu coloquei na ilustração. Ela com uma malinha, ele com a malona, com a mochila atrás. E é assim que a gente chega, né? A gente traz os valores, a gente traz aspectos culturais próprios dessa família para a convivência com outra pessoa que também trouxe uma outra bagagem. E a gente não pode entrar no erro de tentar identificar quem é que tem a melhor família de origem, a melhor, sob qual perspectiva. Até porque esse casal deve construir a família deles, o sistema deles, a partir de valores que eles consideram que são valores, né, condizentes ao que os dois juntos podem sustentar, tá? Então, para investigar um sistema conjugal, é importante ter conhecimento das demandas que se formam a partir do casamento. Poxa, quando as pessoas se juntam, e aqui a gente não está falando do casamento civil só, tá? A gente está falando de experiência de matrimônio, né? E aí, o que é que ocorre? Quando a gente tem essa experiência conjugal, automaticamente se formam muitas expectativas sobre o desempenho do meu papel nesse sistema. Então, na hora que eu entro numa outra família, as pessoas têm a expectativa sobre o meu comportamento nessa família. E também a minha família começa a desenvolver também algumas fantasias sobre como vai ser o meu comportamento a partir dali. Então, o que é importante a gente saber? Que no momento que a gente tem uma experiência conjugal, expectativas serão formadas, né? Expectativas individuais e expectativas de vocês dois juntos enquanto casal. Isso é automático, tá? E aí é importante o casal buscar uma autonomia diante dessas famílias, tá? E buscar a autonomia desde cedo. A grande questão é que muitas vezes os casais nos procuram, eu falo nos porque Dalvinha também trabalha com casais e muita gente que está aqui, né? Eles nos procuram querendo uma salvação, querendo uma fórmula,
né? Querendo uma confirmação daquilo que eles pensam que é o melhor. E, na verdade, a gente vai construir o que é melhor para esse casal que nos procurou. Então, eu coloquei aqui, o casamento dos nossos pais pode ser considerado um modelo de relação conjugal no qual as pessoas se inspiram para modelar suas próprias relações amorosas. Nessa direção, cada cônjuge traz para o casamento tanto um modelo de interação aprendido, tem um negocinho aqui na frente que eu não consigo ler, né? Aprendido das expectativas baseadas que observou na relação de casal de seus pais. Aí vem o que eu já falei, e agora eu trouxe o slide. A partir dessas observações, cada um pode buscar relacionamentos similares quando aprovou o que viu, ou relacionamentos muito diferentes quando desaprovou aquilo que assistiu na infância. E essa foto, ela é clássica, né? A foto do filme A História de Nós Dois, e tem aí a família de origem da mulher, sentada aí do ladinho dela, a família de origem do homem, e nesse contexto que a gente está estudando aqui, o que é que a gente precisa pensar? Que cada família dessa é parente por afinidade do outro. Então, aí tem meu sogro e minha sogra, né? E o sogro e a sogra do homem. Só que quando a gente está junto ali, você vê que é uma foto na cama. Esse filme é fantástico. Quem não assistiu, assista, né? A História de Nós Dois. Quando a gente está junto ali, inconscientemente, a gente traz tudo o que a gente aprendeu, né, no ambiente familiar, relacionado às experiências conjugais que vivenciamos a partir da experiência dos nossos pais ou da experiência conjugal dos nossos tios, né, de todas as pessoas com as quais a gente conviveu no período da nossa formação. Então, vamos lá. O casal que não desenvolveu uma certa autonomia em relação aos pais, que deve ser consolidada nos primeiros anos de relacionamento conjugal, dificilmente desenvolverá uma relação afetiva e sexualmente feliz. Olha, a Adriana Wagner traz isso. O casal que não consegue desenvolver uma certa autonomia, de novo eu coloquei as bagagens e as bagagens diferentes, tá vendo? Se você não conquista essa autonomia nos primeiros anos de relacionamento, você vai ter que reconstruir e fazer uma revisão nas cláusulas do contrato fictício que todo casal tem, né? E aí você vai acontecer o quê? A partir do momento que você reformular, você vai saber que depende de um tempo para que aquilo vire hábito. Então, o ideal é que desde o início o casal já consiga colocar um limite, né? E uma das coisas básicas é o que acontece entre o casal deve ficar entre o casal. Só que a gente vai aprendendo isso ao longo do tempo, né? Porque aquela pessoa que escutou o que você está falando, ainda que ela fique na sua defesa, ela como sua sogra fique na sua defesa, a gente não pode esquecer que é a mãe do cônjuge, né? E em algum momento isso vai pular, vai saltar, né? Nem que seja num momento de ruptura, que de repente essa pessoa vai terminar contando os seus segredos para o filho que está ali triste, arrasado. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, tá? E aí algumas pessoas também se confessam com as irmãs, né? E colocam as coisas. Eu sempre falo assim, a família ela não perdoa, né? Às vezes o cônjuge perdoa uma falha ou outra, mas a família não, tá? A família não esquece aquilo que aconteceu, ela não faz parte desse sistema, ela faz parte de um outro sistema maior, que é o sistema de onde você veio. Mas nessa construção é importante o desenvolvimento da autonomia desde o início. E aí eu coloquei, mas como os casais vão conseguir essa autonomia desde o início, se atualmente cabe à família conjugal preencher um vazio e responder às necessidades afetivas e sociais dos indivíduos? Quer dizer, como é que eu posso garantir uma autonomia se muitas vezes o meu parceiro começa a entrar num conflito e cobrar de mim o preenchimento de um vazio que ele já trouxe de origem, né? Que é muito típico, levando-se em consideração a questão de gênero, as cobranças que os homens ainda fazem, eu ainda vou colocar fazem porque a gente ainda assiste, né? Em relação a o que ele espera que uma mulher tenha que fazer, que é quase parecido à continuidade da relação que ele tem com a mãe, né? A gente ainda encontra
essas queixas relacionadas à divisão de tarefas, né, ainda é presente. Eu digo que a gente vai chegar num lugar mais confortável, mas a gente ainda encontra. Então, assim, é importante a gente perceber que tem vazios que, na verdade, estão dentro de nós mesmos e que a gente não vai... não deve criar a expectativa de que o outro vai preencher, porque são questões suas, pessoais, e por isso muitos estudiosos, como Terezinha Ferez Carneiro, defendem tanto a importância da gente buscar individualidade na conjugalidade, né? Que esse é o grande aspecto contemporâneo do casamento, é poder conciliar você ser você, estando com o outro, né? Quem assiste minhas lives lá no Curadora Ferida já sabe que 1 mais 1 igual a 3. Para quem estuda casamento, 1 mais 1 igual a 3, né? Sou eu, o outro e a conjugalidade, e a relação. Então, assim, a possibilidade de eu ser eu, do outro ser ele ou ela, né? O outro ser o outro, e a gente não está falando aqui de gênero, né? E juntos também sermos o casal. Então, eu não deixo de ser quem sou para estar com você. Você se torna até melhor para mim quando você também consegue valorizar a minha autonomia enquanto sujeito dentro dessa conjugalidade. Eita, que se deixar do aula de casamento aqui, né? Vamos falar de sogra. Né? Então, assim, a Adriana Wagner chama a atenção de que ninguém se separa completamente, né, da sua família de origem, por mais independente que seja, emocionalmente ou economicamente. Não há uma cisão completa, tá? Porque os registros estão ali. E quando a gente pensa em casal e pensa que a gente está adquirindo uma nova família, é importante pensar que maturidade conjugal é a capacidade de evitar que as nossas famílias entrem em conflito, né? Preservar o bom relacionamento de ambas. E o grande achado do meu estudo, às vezes eu adianto e depois que tem no slide, mas é porque eu estou falando, eu acho importante a gente trazer isso agora. O grande achado dos meus estudos é a possibilidade de um cônjuge pegar na mão do outro e ensinar o outro a como sobreviver a essa família. Que família? Essa família que ele entrou agora e que é sua desde a hora que você nasceu. De poder dizer assim, ó, com meu pai, você vai por aqui. Com minha mãe, fale de tal jeito. Ou com aquela irmã minha, você faz desse jeito. Né? A grande questão é que os casais vivem muito a disputa e a hierarquia, e quando vem um conselho, uma dica dessa, o outro que recebe acha que você está diminuindo o meu grau de inteligência. Eu já tinha percebido que com sua mãe eu tenho que fazer assim. Né? E aí deixa de até escutar isso que o outro te dá ali mastigado, porque ele próprio viveu as dificuldades de pertencer a essa família, né? E só ele pode desvendar para você qual o melhor caminho de lidar com esse parentesco. E aí eu coloquei algo interessante aqui, ó. O que diferencia os seres humanos de todos os outros animais é o fato de ter parentes por afinidade. No reino animal, quando os animais acasalam, né? Esse acasalamento envolve apenas os dois parceiros, que geralmente já estão maduros, separados de suas famílias e se acasalam sozinhos. Com os seres humanos, isso envolve a união de dois sistemas imensos, né, extremamente complexos, e por isso McGoldrick considera que se os casais pudessem avaliar a complexidade emocional de negociar o casamento já no início, talvez não ousassem aceitar esse estilo de vida. Então, muitas vezes, me perguntam assim, você queria investigar o quê com tudo isso? Eu queria investigar, sabe aquele ditado popular? Quando a gente casa com a família? Sim, confirmei. Quando a gente casa com a família. Né? E aí eu resolvi colocar aqui nesses slides de hoje, que eu não ia colocar, os aspectos legais que mostram, porque eu fiz um texto, algumas pessoas comentaram lá, quem não viu vai lá olhar no @aCuradoraFerida, eu fiz um texto que diz que marido ou esposa, né, parceiro amoroso, não é parente. E aí isso despertou muita curiosidade, e as pessoas falaram, como é isso? Aí eu falei, compre meu livro que você vai entender. Mas eu coloquei aqui um resuminho, né? Assim, para quem é da área do direito já sabe isso. Então, assim, a gente sabe que o parentesco por afinidade surge da relação familiar de um vínculo de casamento, né? De duas pessoas, e afinidade é o vínculo que vai ligar
um dos cônjuges aos parentes do outro cônjuge. Isso é afinidade, por isso que o nome é parentesco por afinidade. Geralmente não existe uma relação consanguínea, a não ser quando se casam primos, tá? Mas geralmente são pessoas estranhas. Eu coloquei aqui, aqueles que estabelecem uma relação por afinidade, na maioria das vezes, não possuem parentes consanguíneos, sendo um estranho ao outro. Aí tem aqui, juridicamente, né? O que é que a gente pode dizer? São parentes por afinidade o sogro, a sogra, a nora, os genros e o cunhado. Cônjuge não é parente. Cônjuge é cônjuge. E o meu texto eu digo que a gente precisa levar isso ao pé da letra, porque quando a gente entende que o cônjuge ele não é um parente, a gente pode pensar que eu sempre tenho que manter uma determinada cerimônia. Como é que você trata um estranho? Até que a pessoa lhe conheça, você vai oferecer o seu melhor, não é? Você vai escolher melhor as palavras. Você vai tratar de uma forma carinhosa. E por que, com o passar do tempo na conjugalidade, a gente vai deixando isso de mão, acha que isso não é tão importante, que o outro já me conhece, né? É um amor seguro ali que eu tenho, e a gente vai relaxando. E a maioria das queixas dos casais que nos procuram também está relacionada à forma do tratar, né? A forma do tratar mudou. E aí, Sinara, esse negócio de sogro que você também tanto fala, né? O que é que acontece? Com os cunhados, quando rompe o casamento, ok. Mas com o sogro e a sogra, não existe ex-sogro. Oi? Foi um barulhinho aí. Não existe ex-sogro e ex-sogra, ainda que exista um rompimento daquele matrimônio. Por que isso? Isso foi uma garantia moral, assim como a lei do incesto, né? Porque vocês podem dizer, poxa, mas eu já vi no Fantástico um cara que se separou e depois casou com a ex-sogra. Existe, né? Na vida existe. Mas legalmente é impossível, em termos legais, que essa relação seja reconhecida. Então, assim como a lei do incesto, essas pessoas da área jurídica criaram esses artigos, essas leis que configuram esse vínculo eterno entre genro e sogra, e nora e sogro, com uma garantia, né, de poder, de repente, dizer que estariam impedidos os casamentos entre o cônjuge e seu sogro ou sogra, indo de encontro às questões éticas e morais da sociedade. Por isso é que eu digo que não existe ex-sogra, tá? Aí a gente entra na família por afinidade, né? Nessa bolinha eu coloquei o grau de afinidade com o novo membro na família, varia de acordo com a personalidade desse novo membro e a eventual assimilação pelos outros membros da família. O que é que vai definir o grau de afinidade, né, com essa nova família? O grau de maturidade dessa pessoa que está chegando e também o grau de maturidade de quem está nos recebendo. Só que essas pessoas que estão nos recebendo, muitas vezes elas não viveram isso ainda, né? É o primeiro casamento do filho, é a primeira mulher que chega, é o primeiro casamento da filha, é o primeiro homem que entra, às vezes, numa casa com tantas mulheres. Então, tem muitas experiências que são iniciais ali, que são a primeira vez, né, que ocorrem. Então, coloquei, a família por afinidade tem como base de formação uma relação de parentesco obrigatória e necessária entre as pessoas oriundas de famílias diferentes, que possuem hábitos, valores e crenças muitas vezes incompatíveis. A princípio, elas só possuem uma coisa em comum, que é o marido, que coincidentemente é filho, né, do seu sogro e da sua sogra, ou a esposa, que coincidentemente é filha. Mas com o tempo passam a estabelecer algum tipo de relação que pode ser prazerosa, gratificante, competitiva ou até hostil. Sempre que duas pessoas se juntam para formar uma nova família, enfrentam, entre outros desafios, a necessária adaptação à herança que cada um traz em termos de hábitos familiares, que as levam à necessidade de diálogo, negociação, tolerância, tudo isso a gente já falou, né? E não necessariamente devem corresponder à importação desses hábitos e regras de um dos lados, tá? A gente fica tentando convencer o parceiro, porque a gente já viveu naquele ambiente e sabe que funciona tal coisa. Mas precisa de um período de adaptação para ele ou ela perceber se nesse sistema agora ele quer isso, ele aceita isso. Gente, isso traz muitos conflitos, como, por exemplo, qual escola que nós vamos colocar o nosso filho?
Então, tem um que tem uma flexibilidade maior em termos educacionais, o outro veio de uma estrutura mais rígida. E aí, para escolher a filosofia da escola do filho, já traz confusão. Essa confusão tem origem aonde? Né? Nas perspectivas do que cada um trouxe da sua família de origem, a partir da experiência que cada um teve, tá? E aí eu coloquei aqui, os parentes por afinidades, eles são excelentes bodes expiatórios, tá? O que é que acontece? É mais fácil alguém odiar a nora por ela impedir que o marido demonstre amor à própria mãe, né? Eu odeio minha nora porque ela me impede, né, de meu filho ser tão carinhoso a mim como ele era antes. É mais fácil um discurso assim do que eu admitir que meu próprio filho não responde afetivamente àquilo que eu gostaria que ele fosse. Então, eu coloco a nora como bode expiatório, porque eu não consigo ainda olhar para a falta de afetividade do meu filho em relação à expectativa que eu tinha que ele teria comigo com essa idade. Tá? Assim também como pode ser mais fácil para uma nora odiar sua sogra por ela ser intrusiva do que enfrentar o marido por ele não comprometer-se inteiramente com o casamento. Então, muitas vezes eu fico ali naquele discurso, né, que eu não gosto de minha sogra, porque eu não gosto de minha nora, e eu deveria olhar para com quem eu estou me relacionando, né, e não necessariamente buscar um culpado para aquilo do que eu me queixo. E aí vem, como é que a sogra é vista, né? Como uma pessoa inoportuna, né? Que em algum momento você não vai conseguir conviver sem esse papel social que é sogro e sogra. Se você se relacionar, você vai ter, né? Mas ela já é trazida como alguém inoportuna que você vai ter que enfrentar. O sogro, ao contrário, socialmente falando, ele é visto como um segundo pai, um amigão, né? Que de repente você ganhou. A nora geralmente é vista como uma rival e o genro é tido como um filho. No Brasil existe até Dia da Sogra, 28 de abril. E aí tem, né, os ditos populares a respeito desse tema que eu trouxe também. Feliz foi Adão que não teve sogra. Sogra boa é a que já morreu. Sogra é como cerveja, só serve gelada e sobre a mesa. Uma boa sogra deve ter a boca fechada e a bolsa aberta. Então, são uma das coisas que a gente escuta, né, sobre o tema. E aí, as dificuldades geralmente giram em torno da nora ver a sogra como rival, da mãe ter a sensação de que aquela outra mulher vai lhe tirar o filho, né? A disputa pelo poder sobre aquele mesmo homem, dificuldade em aceitar e conviver com as diferenças de opinião que começam a surgir, né, a respeito da sua conjugalidade, e necessidade de atenção ou ciúme excessivo. Enquanto esposa e mãe, a mulher cumpre um papel central na organização de uma família, no cuidado e no vínculo com os filhos. Só que ao tornar-se sogra, ela passa a vivenciar um papel delicado e complexo. Ela já se torna sogra e nesse momento ela já é alvo de muita crítica e de muitos sentimentos ambivalentes. Então não é fácil assumir esse lugar. Tá? E aí eu coloquei um resumão, vou ler rápido e com entonação para vocês entenderem. O conflito básico é esse. A nora é vista pela sogra como uma substituta ilegítima do seu reinado de mãe, soberana de um filho obediente e dependente emocionalmente. O filho que não... Aí tem um negocinho aqui em cima. Né? O conflito com sua mãe... Oi. Desculpa interromper. Interrompa. Deixa eu ver quem é que eu estou dando aula virtual. Oi. Diga, Davinha. Feche os microfones, porque está dando ruído. Tá. Viu? Você bota aí multi... ou que aí, para fechar, que está dando ruído. Não o seu, não, dos outros. Tem algum microfone aberto? Sou eu que faço isso, é? Sério? Então não faça. É onde? Mute áudio. Mute, é exatamente aí, não? nesse lugar. Pronto, foi? Acho que foi, né? Dê uma olhadinha aí. Não, a gente só sabe quando você está falando e começa a aparecer ruído. Tá. Então, vamos lá. Então, o filho, deixa eu baixar, que não quer, né, estreitar conflitos com sua mãe, fica passivo e tentando colocar panos quentes nos desentendimentos velados ou explícitos da mãe com a esposa. E o resultado geralmente é trágico, podendo surgir a qualquer momento alguma briga nas entrelinhas pela atenção do homem da vida das duas mulheres. A sogra, na maior parte das vezes, quer fazer as vezes de companheira emocional do filho e tirar a nora da trilha. No papel de mãe, deveria estar ciente de que a nova família do filho se sobrepõe à família de origem. Se a nora reage, muitas vezes é vista como desequilibrada
E a sogra se defende comentando que sofreu agressividade gratuita. E se a sogra for questionada, dirá que está defendendo os direitos do filho. Soa tão estranho esse tipo de disputa que parece até que rivalizam o parceiro amoroso. O que costuma reafirmar essa briga é que normalmente a sogra tem um casamento inexistente ou falido e assim costuma legitimar sua solidão em busca da companhia do filho querido. Isso é trazido como o maior conflito sobre os estudos com sogro e sogra. Então, continua sendo, sim, o alvo maior de discussão sobre sogros, a relação das sogras com a nora. Mas a gente vai ver também a relação das sogras com os genros, tá? Então, a forma como o filho, o marido se posiciona na relação entre essas duas mulheres, sua mãe e sua esposa, vai contribuir ou para se tornar mais dificultoso ou para tornar mais favorável essa relação, tá? Cabe a ele saber separar o amor de mãe do amor de esposa e colocar essas duas mulheres nos seus lugares. A competição sogra-nora diz respeito à função que o filho, que é marido, tem na família. Então, algumas coisas estão envolvidas aí. A relação de independência, de autonomia dessa mulher com esse filho, tanto financeiramente como emocionalmente, tá? Um outro aspecto, os cuidados, né? Quem ficou responsável pelos cuidados desses pais, né? Então, há uma queixa muito grande sobre a qualidade de tempo oferecida aos pais do homem, tá? As mulheres ainda trazem muito essa queixa. A postura masculina deve ser de evitação de conflitos. Nessa relação, o marido, que é filho, tem um papel fundamental. Então, por exemplo, evitar contar o que a sogra pensa da nora, a nora, e evitar contar à sua mãe o que a mulher dele acha dela. É uma das propostas que a gente traz, tá? Em termos de demonstração do amor, elas entram em competição, né? Quando você está aqui, você nem toca em mim e enche sua mulher de carinho. Então, é a hora de falar, olha, ela é minha mulher, a senhora é minha mãe. É fácil? Não, não é fácil, tá? Mas a proposta de intervenção é nesse sentido. Mas o diagnóstico é de que essa ainda é a relação mais complexa quando a gente traz o termo sogros, de uma forma geral. Sogras e genros. O que é que acontece nessa relação? Na relação sogra e genro, tem um foco maior, porque no quê? A sogra, ela quer se sentir participante das decisões sobre os contratos de convivência do casal. Então, por exemplo, a maior queixa é eles vão viajar e nem me falaram. Né? É como se ela precisasse saber os passos, tá? Do casal, tá? E ela cobra isso. E cobra isso de quem? Do genro. Porque no imaginário da sogra é o genro ainda, é o genro quem organiza, né? Os passeios, o roteiro, a distribuição de valores naquele lar. Tem toda uma fantasia sobre isso quando eu estou trazendo esse tópico que foi os achados, tá, gente? A perda de tempo de convivência do casal também é um foco importante de disputa entre sogra e genro. Então, é aquela coisa que, às vezes, eu quero andar de cueca. Quando eu abro a porta, tá minha sogra aqui. Aquela visitinha fora de hora, tá? Nos momentos em que marido e mulher pretendiam, por exemplo, assistir um filme em casa, namorar, sair para jantar. Então, essas duas coisas é o que aparece na relação das sogras com o genro, né? Querer participar do que foi negociado entre, né, eles e a qualidade de tempo para o casal, que é importante. E aí, 4 aspectos foram os meus achados com os estudos. Claro que o estudo é muito maior, claro que tem muito mais coisa, claro que eu conto porque é que ainda a relação de sogra com nora é o foco principal. Isso aí eu deixei, porque senão eu ia contar o livro todo aqui para vocês. Então, eu quero que vocês fiquem curiosos e tenham interesse de comprar o livro, tentando identificar, poxa, ela apresentou a relação, mas ela não contou. Claro, gente, a proposta é essa, né? Eu vou topificar aqui algumas coisas. Então, dentre as coisas que eu vou topificar são essas 4. Primeiro, aparece
questão da moradia e da revisão de fronteiras como algo essencial nas relações com sogro e sogra. Ainda é considerado importante você criar qualquer outro artifício antes de convidar um sogro ou uma sogra para morar com vocês, tá? Isso ainda é muito forte como algo a ser. Claro que às vezes é a única opção, tá? Rever as fronteiras, né? O que são essas fronteiras? É um limite imaginário, fictício que existe, né? E você sempre poder fazer essa revisão de falar, né? Não, a senhora só vai até aqui, o senhor só vai até aqui, né? E sempre mostrando que há uma tendência de sogro querer disputar o papel do homem essencial, tipo assim, o pneu do carro furou. E aí, se a filha fala assim, não, porque eu liguei para fulano, ele já veio trocar, o pai tende a se sentir como se fosse assim, minha filha já não está mais precisando de mim em atividades que ela chama um outro homem. Esse primeiro homem que ela chama já não sou mais eu. Isso ocorre muito, né? Ainda. Então, assim, como é que eu vou podendo observar essas fronteiras e dar esses limites desde o início da relação? Os cônjuges como mediadores entre parceiro e o parentesco por afinidade. Foi o que eu falei, que eu acho que é o grande achado. Poder saber que o ideal é que eu ensine a meu parceiro como ele sobreviver à minha família, que é nova para ele, mas que é minha desde quando eu nasci. Um outro aspecto, o sogro como avô e avó, né? O quanto que essas relações apresentaram mudanças no próprio discurso dos casais que eu entrevistei e na forma de enxergar os sogros a partir do momento que eles se tornam avós. E o quarto aspecto é o fortalecimento do eu absoluto. O que é isso, Sinara? O eu absoluto é também chamado de nós. Eu, tu, ele, nós, não é nó, no sentido de laço e nó, né? Nós conjugal. O eu absoluto é o nós conjugal. É esse terceiro elemento da relação que eu apresentei aqui, que eu sempre falo, e que muita gente que está aqui sabe. O 1 mais 1 igual a 3. O eu absoluto é esse terceiro elemento, né? É a conjugalidade. É o que essas duas pessoas constroem. Quantos casais vocês conhecem que existe o casal, mas não existe o casamento? Eles não são casados em nada, eles não comungam nada, eles não organizam fim de semana, né? E muitas vezes a gente, quando traz isso para o consultório, as pessoas falam, meu Deus, a gente vai construir isso, né? Ninguém ensinou para a gente que era importante isso. Então, esse terceiro elemento é realmente imprescindível a gente olhar para isso como uma oportunidade de desenvolvermos relações mais saudáveis com os nossos sogros, tá? Porque quando a gente tem isso fortalecido, a gente consegue dar o limite, a gente consegue revisitar essas fronteiras e poder proteger esse sistema que é formado entre eu e meu cônjuge e os nossos filhos. E aí coloquei alguns aspectos aqui para a gente considerar. Houve, né, diante da emancipação das mulheres, as noras e sogras dessa geração, elas estão ambas no mercado de trabalho. Então, naturalmente, a gente já não tem mais a reprodução daquele estereótipo sogra e nora. Apesar de eu ter falado que ainda é a maior fonte de conflito, hoje eles já não traduzem como traduziam antes essa relação, ela já não é tão estereotipada. Hoje eu preciso, né, eu coloquei aqui uma democratização das relações com as famílias materna e paterna, uma tendência mais participativa do homem, do marido, do avô. Então, o que é que a gente encontra? Eu também preciso dos cuidados da minha sogra, quando não preciso ainda financeiramente dos meus sogros, né, para ajudar as despesas desse novo casal, é o que a gente encontra muito, né? E com isso vai existindo menos intromissão, porque a sogra também está trabalhando, está ocupada com a carreira dela. Já não é mais como antigamente, tá? Há uma transformação na qualidade dessas relações. A tensão entre sogras e noras ainda é mais comum. A relação dos sogros com os casais vão se modificando com a procriação, tá? Dependendo do momento que o casal se encontra, vai haver uma variação na qualidade e na percepção dessa relação com os sogros. Então, assim, à medida que o tempo vai passando e que eu vou vivendo novas experiências com meu cônjuge, e aí, de repente, eu passo pela experiência de me tornar pai e mãe, né? E aí, tudo isso vai fazendo com que haja uma variação na forma de perceber esse sogro e essa sogra. O papel da sogra se modificou pelas condições políticas e sociais da época. Há uma confirmação ainda
de que a mãe sempre colocará os interesses do filho acima dos da nora. A gente encontrou isso. A importância dos avós maternos e paternos, a gente não encontrou mais essa coisa de preterir a família materna, que historicamente era tão real. Hoje não, né? Eu já ensino ao meu filho que os avós paternos também são muito importantes, tanto quanto meu pai e minha mãe. Isso foi uma novidade que a gente encontrou. Coabitação com sogros ainda é considerado algo arriscado. Quanto mais complexa e íntima a relação, maior a probabilidade de enfrentar desavenças, né? Cada cônjuge deve se tornar um especialista de sua própria família ao longo do tempo e vai, assim, ajudar o parceiro a lidar com o seu parentesco, que é dele por afinidade. Há um jogo de interesses das famílias de origem no papel de avô e avó, né? Muitas pessoas se oferecem para pagar coisas ou para cuidar dos netos, tendo também a possibilidade de ter um espaço maior de intromissão nessa educação dessas crianças, tá? E isso foi trazido como um jogo de interesse mesmo. Nas falas que foram coletadas, dá para perceber uma malícia, como a gente fala, né? Não é uma ajuda gratuita. E aí, o último aspecto, de novo, o fortalecimento do eu absoluto, para se livrar dessa tendência de jogo de interesses e, assim, buscar a melhor saúde de relacionamento com os sogros. E aí, finalizo com a foto da minha querida, né, Zuleika Magalhães de Souza, que é tudo para mim, com a qual eu dormi muitos anos da minha vida. E depois de muito mais velha, eu descobri que eu tenho dificuldade de dormir sozinha, porque, na verdade, eu já nasci dormindo com alguém, né? Não é uma questão de medo nem pânico, mas há uma dificuldade, e eu só consegui identificar quando eu terminei os meus estudos. Eu falei, gente, isso foi minha avó que me trouxe também, indiretamente. Incrível, impressionante. Então, gente, espero que não tenha sido enfadonho para vocês. Eu amo o que eu estudei, né? Se vocês tiverem mais interesses, comprem o livro. Para quem é de Salvador, eu tenho alguns exemplares aqui, tá? E tem o link que eu coloquei na bio do meu Instagram. Eu vou mudar já quando eu terminar a live. Eu vou botar de novo o link de compra do livro, que eu coloquei o link dessa reunião. E é isso, quero escutar um pouquinho vocês, para né? comprar o livro, basta ir no seu Instagram, né? Isso, me pede por direct, se for daqui de Salvador, que eu providencio. E se não for, compra pelo link. Se vocês botarem editoracrv.com.br e colocar a palavra sogros na lupa, já aparece ele. Mas eu coloco o link na bio do meu Instagram. Eu sempre coloco. Aí é só clicar e já cai na possibilidade de compra. Mas quem for aqui de Salvador e tiver interesse, entre em contato comigo, que é R$50 que eu estou fazendo. Parabéns por essa pesquisa, viu? Uma pesquisa que eu acho, assim, muito interessante, porque é como se fosse... Ela é viva. Sim. É verdade. Ela nasceu do seu coração. Ela viveu com você. É como se você tivesse, em toda a sua vida, maturado essa pesquisa e, ao final, apresentou. Essa pesquisa você não foi buscar fora, ela estava dentro. Você está nos apresentando o que você fez quando você ampliou. Você foi buscar as outras possibilidades de convivências. E como também, como você falou no início, né? Como pode um silêncio ser positivo? Entendeu? Verdade. O silêncio era uma demonstração de respeito. Isso. Por isso que se conviveu. Ele não era ali negativo, nem buscava a competição. Sim. Ele se manteve em um silêncio cooperativo. Entendeu? Sim. De silêncio e também de afirmação do seu lugar na família. Sim. Porque se isso, muitas vezes, o que ocorre no sistema familiar é não se respeitar o lugar que a pessoa deve ocupar. Essa troca de papéis tem um problema maior do que o que ele fez. Ocupou o lugar dele, mesmo que silenciosamente. Exatamente.
não deixou essa invasão de fronteira que você falou também. Isso. Entendeu? E ele tinha, e assim, para quem está chegando agora, a Dalvinha está falando da experiência que eu tive em casa, né? De meu pai com minha avó, que foi o que estimulou tudo isso. E meu pai sempre falou uma coisa que eu achei nos estudos com outros casais. Sua avó, como vó, ela é excelente, né? Eu não confio as minhas filhas a mais ninguém, né? Então, a valorização do lugar dela de avó, independente do lugar dela de sogra, né? Isso é muito rico, foi muito rico, eu aprendi muito. A minha mãe, ela não teve a experiência de ter conhecido a sogra, então eu não convivi com a experiência de minha mãe com sogra. Mas, ao mesmo tempo, ao ter essa experiência na minha casa, do meu pai com a sogra dele, e perceber que não era o melhor, né? Desde a infância, não era o melhor, mas era o melhor para eles, e foi, de repente. Eu já entro nas relações amorosas com uma intenção de me dar bem com a sogra, né? Porque eu comecei a entender que isso era muito importante. É importante, ela é a mãe da pessoa com a qual eu estou. Então, eu quero me relacionar bem. Então, eu já vinha com uma predisposição, porque as relações só acontecem se a gente se predispõe, né? Exatamente. Então, eu já entro na relação com uma predisposição a me dar bem. E foi essa história que me trouxe isso. Né? Sinara, eu como mãe de filho único, eu já entro na relação querendo me dar bem com a nora. Porque eu só tenho um filho, eu não posso perder esse filho. Eu vou roubar a filha dos outros. Para poder aumentar o lado de cá. É inteligência emocional, né? Inteligência relacional. Relacional. E isso ocorreu no primeiro casamento do meu filho. A minha primeira nora, até hoje, me chama de mãezinha. Ainda se hospeda em minha casa, eu fiz uma cirurgia em dezembro, ela ainda estava comigo no hospital. Foi dormir comigo no hospital. Então, eu digo assim, eu só tenho um filho, como é que eu deixo levar? Sim. Eu tenho que trazer. E trouxe. E agora tem a segunda nora e tem um neto. Aumentei minha família, né? Que maravilha. Maravilha. E quando eu vejo algumas amigas já entrando nas relações, falando da sogra, eu falo, nossa, você nem conhece ela direito. Por que você reproduz, né, esse estereótipo? Sim. Porque se é muito melhor para esse sistema e para os seus filhos, que todo mundo se dê bem, todos nós temos defeitos. Eu não sou perfeita, né? Você não é perfeita. Essa mulher também vai ter defeito, claro, lógico. Mas não dá para a gente chegar com estereótipo social, sabe? Até porque, Dalvinha, o livro mostra que isso não cabe mais, não existe na contemporaneidade. Quando você traz esse discurso, você está só reproduzindo o que você escutou. Exatamente. Porque a experiência atual, contemporânea, é outra, né? É a experiência de parceria. Ou repetindo o padrão dos pais, né? Ou simplesmente repetindo o padrão dos pais sem olhar a sua própria situação. Isso. É porque minha mãe dizia isso, como minha mãe foi assim. Não solta, não vai para não se individualiza no sistema. E olha, os casais que eu atendo que de repente dissolvem a conjugalidade, eles têm a maior dificuldade quando têm filhas mulheres para lidar com essa avó depois do término do casamento. Para lidar com essa avó, essas filhas olham para essa avó com o estereótipo que a mãe tem da experiência dela como sogra. Sim. E as meninas chegam contaminadas, olhando para essa avó com total desrespeito, que é um desrespeito da mãe. Né? Elas carregam inconscientemente aquilo ali e vão, ridicularizam a avó, porque chega isso para mim, né? Ridicularizam a avó. A roupa que a avó veste, a forma que a avó fala, isso foi trazido durante o matrimônio. E na hora que rompe, que é importante ter os dias lá com o pai e a convivência com essa família do pai. Como é que se dá essa relação? Né? Quais as consequências que isso tem? Neuza. Sim, oi, Neuza. Tudo bem, Sinara? Tudo jóia. Um prazer enorme estar aqui ouvindo você. Prestei bastante atenção ao desenvolvimento de sua fala. É um trabalho inovador, inusitado, necessário para a grande população tomar ciência, até para
para se melhorar. Veja que coisa boa. Dentro de um quadro que você pôde descer a detalhes nas suas pesquisas, nas suas entrevistas, na construção de sua tese e na elaboração desse livro, você colocou, você colocou análises, reflexões que podem, sim, redirecionar a vida afetiva, conjugal e parental de inúmeras pessoas. Isso é um dom, não é qualquer coisa. Você não vai falar para meia dúzia, você não escreveu para meia dúzia. Eu tenho convicção de que esse seu trabalho pode sim e vai repercutir. Se depender de mim, Ai, obrigada. eu vou fazer a necessária propaganda, porque não é uma coisa. Isso aqui, gente, é um conhecimento. Não é uma. Tem muitas falas, viu? Eu trago as falas. Eu não economizei em trazer as falas, porque a fala mostra para a gente a verdade, né? Não é o pesquisador só colocando teoria. Tem as falas dos sujeitos da pesquisa, né? Dos falas que confirmam as conclusões que você vai colocar mais adiante. Aí fica no livre-arbítrio da pessoa. Ela está lendo, ela está se vendo, como eu vi na sua explanação, eu não quero me alongar, mas eu vi na sua explanação, apesar de não ser advogada e não ter sido juíza da área de família, mas eu vi a reprodução de casos muito próximos de mim, mas muito próximos. Para encerrar, eu vou talvez ou se eu ganhar o livro, ou se eu não ganhar, eu vou comprar para dar presente também. Tem sorteio. Eu queria fazer duas reflexões, pegar duas chaves para incentivar o debate. Fazer referência à hipótese de que uma moradia conjunta, na qual não interessa se foi inicial ou se foi consequente de um problema que tenha surgido na vida do casal. Mas é uma relação na qual o próprio filho ou a filha dificulta a relação sogros, nora, sogra, genro, com alguma motivação que foge à minha concepção, então foge à concepção das pessoas medianas, como eu me considero. E ainda há o caso da desconfiança da nora, isso é muito comum. A nora se vê muito bem tratada pela sogra, ela lá no fundo ela faz assim, esse mato tem coelho, ela está querendo me ganhar, que é para manter o filho junto, manter o filho perto, ter sempre razão e manipular as nossas relações. Eu não gosto dessa criatura. Coitada da sogra, muitas vezes está se desvelando, né, pela melhoria da relação entre o casal. Ainda mais quando mora junto, que necessariamente um desconforto de um reflete no grupo inteiro que está ali junto. Né? E quando chegam os netos, então, aí eu posso apostar que as possibilidades de dissensão aumentam. Você é exemplo disso, né, Sinara? Mas houve maturidade na convivência entre seu pai e sua avó. Felizmente, resultou numa filha e neta linda, por fora, produtiva, corajosa, destemida, e que nos presenteia nessa noite como a primeira reunião do MIT Sistêmico do ano de 2021. Isso é começar com o pé direito. Obrigada. Muito obrigada. Eu aplaudo você. Ai, que lindo. Obrigada. Senhora, eu já vi uma mudança de olhar, assim,
a sogra não era muito assim, ligada com a nora. Sim. Mas quando o neto chegou, não é que ela fez a transferência para gostar do neto, ela teve um outro olhar para a nora. Por a nora. Para ter acesso ao neto, né? Você Ela teve que ter inteligência emocional, inteligência relacional, né? A gente estava falando disso hoje no almoço, e o pessoal que estava no almoço está aqui. É muito importante isso. E, infelizmente, assim, a gente devia ter aula, né, sobre família, sobre casamento, antes de embarcar nessas experiências, porque requer muita inteligência relacional mesmo. O profissional do direito, enquanto advogado de família, o profissional enquanto mediador familiar, ele deveria conhecer sistema familiar e não direito de família. Quando eles só conhecem a lei e começam a procurar lacuna na lei para colocar emoção. Sim. Então, todo o meu curso, primeira metade do curso é família. Depois que você sabe família, o que a lei traz é um complemento para alguns momentos. Porque se você conduz bem a família, aqui retoma a comunicação e nós somos um terceiro que começa a ser inútil. Sim. Porque a relação é do casal, não é minha. Eu não faço parte daquele casal, daquele sistema. Eu sou o terceiro que entro, porque eles me dão permissão. Na hora que eles chegam para a mediação, é a primeira permissão que ele dá de um terceiro entrar na relação. Uhum. Eles já estão aceitando o terceiro. E o terceiro tem que saber conduzir para, na hora exata, sair. Não é sair correndo, não. É ficar neutro. É se apagar, porque eles dois já se entrosaram. Não tem que, porque vocês vieram, eu conduzi, agora está... Não. É sair de cena simplesmente quase que em branco, porque eles estão se comunicando e eles decidam. Não precisa que a gente vá decidir. Então, eu vejo sempre que o direito de família e a mediação familiar sistêmica deveria entender de sistema familiar. Por isso que o meu curso é todo baseado na família como sistema e trabalho isso o tempo todo, exatamente porque é daí que surge o novo profissional e uma nova visão. Entendeu? O que se chama assim, uma justiça humanizada. O que é uma justiça humanizada? O que é que se procura? Como conduzir? Como profissional conduzir isso? Entendeu? Então, por isso que você está aqui, não é à toa. É porque a gente tem que olhar para tudo isso. E ainda vou trabalhar, que eu já disse que eu ia adquirir, né? É primo, é tio, olhar para a família como todo o papel de cada um, a importância deles e a importância da rede de pertinência. Aí você consegue dirimir conflito, criar uma cultura de paz na família, porque você está olhando o sistema. Sim. Entendeu? Mexeu com um, vai mexer com o sistema todo. Não é querer fazer um acordo forçado com um, que a avó não vai aceitar, o avô não vai, o pai não vai, o tio não vai, esse acordo não vai ser cumprido. Por que o advogado fica na mesma posição? Porque a lei disse isso, o direito disse. O direito foi criado sem a família. Uhum. Na hora de cruzar, aí é que vem botar a humanidade. Aí é que tem que botar o coração. Entendeu? Aí é que tem que olhar para o sistema. Essa lei cabe nesse sistema? Sim. Se cabe, é a matemática. Se não cabe, vamos olhar para o sistema, não é olhar para a lei. Porque a lei está lá no papel. Tem que olhar porque é vivo, porque está pulsando, entendeu? Porque está crescendo, pelo que está se multiplicando, e não a lei. Então, eu acho isso assim, muito importante, e o MIT sistêmico tem exatamente esse objetivo, essa discussão, esse olhar, esse trabalho de vários temas que você sabe, você até esteve aqui, são vários profissionais que vêm trazendo de autoconhecimento, desde a compaixão, de tudo, para a gente discutir aqui e a gente começar a refletir sobre, entendeu? E formar um novo profissional. O novo profissional, ele não nasce do nada, ele nasce de
vir aos poucos, acompanhando e abrindo e olhando, e não existe a mudança brusca, porque nós não estamos em nenhuma revolução, ninguém muda assim. A gente mudar uma perspectiva são alguns anos de trabalho. Então, esse profissional que liga, vem cá, se quando acabar o curso de Direito eu já ganho dinheiro, é complicado. É o terapeuta que diz, sim, quando acabar o curso eu já vou estar atendendo, é complicado. Existe uma maturidade do profissional para qualquer coisa, e você bem sabe disso pela sua trajetória, para você estar agora organizando e coordenando uma coleção deste porte maravilhosa com 30 volumes. É aquilo que a gente fez com amor para a gente mesmo, pelo bem que a gente queria, como você, os estudos, a vida acadêmica, a gente entrega e fica aqui. Olha que maravilha, sentado. É uma entrega. Só quem vive a vida acadêmica entende. Eu lhe desejo realmente tudo de bom e mais ainda, mais trabalhos acadêmicos, porque nós precisamos de pessoas com um trabalho que venha uma linguagem que seja ampla, que atinja todas as classes, toda a população. Você falou aí, uma pessoa que não tenha curso superior, não tenha segundo grau, entende você, que vem e está num pós-doutorado. Então, isso é muito diferente, isso é muito difícil. Quando nós aprendemos e passamos com o coração. Quando se passa com o coração, a linguagem é universal. Não importa quem esteja ali assistindo, vai lhe ouvir, porque vai tocar no coração. Então, gratidão imensa pela sua presença no MIT, a presença de todos vocês, todos os seus convidados são também convidados a vir para o MIT, de todos os alunos, da equipe sistêmica, a presença de Fátima, que eu adoro quando ela vem, entendeu? É um carinho quando ela está aqui no MIT. Marcela, que é lá de Piauí, está aqui, muita gente de fora, do interior. Então, eu fico assim muito feliz com a sua presença, agradeço, admiro o seu trabalho imensamente, você sabe disso, daí que gerou o convite para você estar aqui comigo. E, como quem diz, em fevereiro nós teremos já um outro trabalho acadêmico seu, para você ver como a coisa vai. É verdade. Já é outra. É quando a gente se debruça e faz com amor.